Sejam muito bem-vindos ao Ponto de Virada, o podcast da Hive. Esse projeto ele nasce em um momento muito simbólico para nós, porque estamos comemorando agora, em fevereiro de 2026, 5 anos de história. Então chegou a hora de abrir espaço para falar de negócios. Nos últimos 5 anos, o marketing passou por uma das maiores acelerações da história. Entramos em um mercado muito mais competitivo, muito mais barulhento e muito mais exigente. Se antes bastava aparecer, hoje é preciso ter direção. Quando vocês olham para o marketing em 2021, no auge da pandemia, e comparam com o mercado atual, o que mudou? Muita coisa mudou, né? Bastante. O marketing naquele momento em que a gente abriu a empresa, que a gente começou o nosso negócio, estava tendo um boom muito grande do digital, né? Justamente impulsionado pela pandemia, principalmente naquele contexto de lockdown, né? Acabou que a forma de sobrevivência de muitas empresas naquele momento era trabalhar o digital. Então, o digital por si só dava muito certo, né? Ele muitas vezes era suficiente. Antes disso, ainda mais, mas naquele momento, ainda assim, isso impulsionou não só a digitalização assim, das empresas, mas também impulsionou o processo de compra e venda no meio digital. Então, as empresas foram forçadas a se Fazer adaptar um a esse e-commerce, modelo, né? né? Sim, seja por e-commerce, ou a gente tinha até muitas empresas que não tinham WhatsApp, por exemplo. E hoje, qual empresa que não tem WhatsApp, né? A grande maioria tem. Então, realmente impulsionou essa mudança naquele momento. Por que estar no digital naquela época já gerava vantagem competitiva? Naquela época, poucas empresas se importavam com o digital. Muitas empresas se preocupavam mais com porta de loja ou outras formas de comunicação, outras formas de marketing, como marketing mais impresso, enfim. Eram poucas as empresas que de fato investiam, só empresas maiores. E naquele momento tudo mudou. Houve a necessidade de todo mundo passar a estar presente no digital, porque era no digital que você seria visto. As empresas estavam fechadas naquele momento de pandemia. Então, se elas não fossem vistas no digital, elas não seriam vistas de forma alguma, né. Não tinha escolha. Não tinha escolha. Não. E quais eram as demandas que os clientes traziam naquela época? A gente abriu a empresa num momento muito específico do mercado, né? Então a demanda era muito do digital mesmo. Era rede social, era Google, site, mas principalmente rede social, que era o que estava mais em alta. Então a demanda ela era muito específica sobre isso, né? O mercado estava, então, mais preocupado em existir no digital do que, performar. Era isso. Aparecer era suficiente naquela época para as empresas que saíram na frente, né. Então, se eu prestava determinado serviço e eu tinha, por exemplo, um anúncio veiculando, eu era um entre poucos, né. Que para deixar claro, eu falo poucos comparando com hoje, né. Eu era um ali em poucos, então a chance de eu conseguir êxito simplesmente aparecendo era muito alta, porque tinha pouca concorrência ali naquele meio. Hoje, quando eu divulgo um serviço ou tento vender um produto no digital, nas redes sociais, por exemplo, que eu acho que é uma pauta muito relevante, simplesmente aparecer não é mais suficiente. A gente precisa performar bem. Uhum. Então, eu preciso ter uma boa estratégia, eu preciso ter um bom direcionamento, eu preciso conseguir reter atenção, eu tenho que ter uma boa precificação, eu preciso ter um bom atendimento, porque se antes a pessoa via eu divulgando meu serviço e entrava em contato comigo, hoje ela vê eu mais 5 concorrentes, ela entra em contato com todos e, por exemplo, quem atender ela primeiro, se essa pessoa atender bem, mostrar que vai resolver o problema dela, ela não vai mais responder os outros. Isso é até uma queixa muito comum que o mercado tem quando a gente fala dessa parte de anúncio hoje e que mostra essa diferença. É o famoso o lead não me responde no WhatsApp. Uhum. Não é que o lead não te responde no WhatsApp porque ele é assim. Eu vou te contar por que que o lead não te responde. Ele não te responde porque outra pessoa respondeu ele mais rápido do que você e provavelmente já resolveu o problema dele. E aí não tem por que ele querer continuar a conversa com você. Então, essa competitividade, ela é muito maior hoje em dia. Então, só aparecer não resolve.
É a agilidade e, além de tudo isso, a identidade da marca muito bem definida também, Sim. né. E naquele momento, assim, isso não existia tanto no digital. As pessoas se importavam um pouco em estar com o seu posicionamento de marca ali definido, assim como faziam na própria loja, né, e isso mudou muito. As pessoas agora elas se importam, mas as marcas têm mais voz, né, não só as marcas grandes têm voz e presença, as marcas menores hoje em dia também precisam ter voz, se elas querem ser competitivas de verdade, né. E onde que a Rave se posicionava nesse cenário inicial? Como naquela época tinha uma demanda muito grande por serviços bem específicos no meio digital, ali era a nossa principal oportunidade, né, era o maior, meio que a gente tinha para trabalhar, era bem nichado no digital. Então, no início, a empresa era muito posicionada no digital, ela trazia isso até no seu nome também, e foi acho que 2 anos depois, se eu não me engano, a gente fez até uma pequena modificação no complemento ali do nome da marca, para trocar o nome digital pelo nome marketing, justamente já observando essa mudança e sabendo que o que veio dando certo até ali, não era o que ia dar tão certo daqui para frente, e que isso só não seria suficiente. Continua dando certo, mas, por exemplo, só fazer postagem não resolve. Só estar no Instagram não resolve. Tem que ter todo o conjunto ali, tem que ver se é, eu preciso trabalhar multicanais também para ter mais retenção de atenção das pessoas. Você precisa ter uma estruturação comercial para ter capacidade de atender ali as oportunidades que esse trabalho no digital vão gerar, porque a concorrência é muito grande. Se eu não tiver isso tudo bem definido, bem estruturado, eu vou perder as oportunidades que vão ser geradas ali. Então são vários processos, né, de estruturação. Em que momento que ficou claro que o digital virou obrigação, né, e não era só uma vantagem mais? E a gente começa a perceber em determinado ponto que o básico, que muitas vezes funcionava bem, ele já não tinha mais tanta tração. Dá um exemplo aqui. Uma época a gente atendia uma clínica de estética que trabalhava com procedimentos como botox, e por ser clínica de estética, na época ela não tinha restrição quanto a promocionar esses serviços, né? Então ela podia colocar ali valor, né, e tudo mais. E o simples fato de ter um preço competitivo e fazer a divulgação já gerava resultados muito bons. Só que aí você vai vendo isso ao longo do tempo, 6 meses depois, 1 ano depois, você vê que só isso não é mais suficiente. O trabalho começa a ficar um pouco mais complexo. Porque aí o seu concorrente, justamente, o seu concorrente, ele entra no digital também, e aí se você está colocando preço e ele coloca R$ 50 mais barato que você já começa a perder um pouco as oportunidades. E aí a gente tem esse problema de curto prazo, né? Que você começa a perder ali essa fatia de mercado, e tem um problema a longo prazo, que isso vai gerando uma disputa por preço. E isso é insustentável para os negócios quando a competitividade se resume a preço. E aí você precisa começar a traçar estratégias para você não ser só o preço. Então, você ter uma campanha de marketing ali em cima, você ter um bom trabalho de atendimento para poder, de fato, converter esses contatos, e sem falar a parte de experiência de cliente também, que é o que vai proporcionar que tenha recorrência, né, daquele cliente, ele não seja uma venda única, por exemplo. Nesse ponto de ser só no digital, assim, ele era obrigação, porque no final das contas você precisa ali estar. Só que ele já não era mais vantagem, porque todo mundo passou a estar no digital. Então virou uma competição por impressões, por aparecer, por seu anúncio aparecer, pelo seu post simples já não aparecia mais para ninguém, já não aparece nem mais para os seus seguidores. Uhum. Então, a estratégia de só estar no digital já não era mais vantagem, era somente uma necessidade que toda empresa precisa ter. Isso funcionava antes e é o que passou a não funcionar mais, então. Antes era um diferencial e hoje é básico, Sim. né? Hoje estar numa rede social, ou estar no Google, ou ter um site. É como se fosse um documento, né? Sim, Exatamente. faz parte Isso de todo define mundo. muito bem. É o básico. É como se
fosse uma pessoa no mercado de trabalho e aquilo ali é o documento. Acho que não dá nem pra gente falar que é o currículo. Você pode fazer desse documento um currículo, mas você simplesmente estar ali por estar, não é um Não diferencial. resolve, Não né? resolve. Você falou muito da experiência do cliente, né? Eu acho que isso fala muito hoje, né? A experiência do cliente. Sim, e trabalhar isso é fundamental para as empresas. A gente tem dados, por exemplo, que apontam que um cliente novo, ele pode custar até 25 vezes mais caro do que eu trazer um cliente novo, 25 vezes mais caro do que eu trabalhar um cliente que eu já tenho, para poder trabalhar ali a recompra dele, né? Então, é uma estratégia básica para a empresa trabalhar toda a parte de, seja experiência do cliente ou customer success, para poder de fato você ter ali recompra, você ter um novo estímulo de compra de um cliente que já é seu, que já teve contato com a marca, que já teve contato com o produto ou serviço e que gostou. É muito mais fácil e mais barato vender para ele do que vender para alguém que ainda não conhece a sua marca. E onde muitas empresas começaram a errar nesse novo cenário? Acho que principalmente gastar dinheiro onde não necessariamente precisaria gastar, porque muitas empresas, vamos colocar que elas iniciaram esse mundo digital, e aí ao longo do tempo criaram um site, tem o seu Instagram, e você quer gastar dinheiro, por exemplo, com tráfego pago, sem você ter uma estrutura para atender a sua demanda de clientes, ou sem você ter a sua página, o seu site preparado, estruturado, pensado para gerar resultados. Então, muitas pessoas acabaram gastando muito dinheiro e direcionando esse investimento errado, quando ele poderia investir aos poucos, ao mesmo tempo que você investe no seu site, você investe na estrutura de atendimento do seu cliente. Porque não adianta nada o seu lead chegar e você não conseguir resolver ali o problema dele. O Zato havia falado sobre a experiência do cliente, uma estrutura comercial. Se dados do próprio WhatsApp, que se um cliente não te responde, se a pessoa não responde um cliente dentro de um período de 30 minutos, ela simplesmente desiste, ela não volta mais a falar. Então, em muitos casos, os clientes apontam, o lead já não me responde mais. Não responde mais porque já passou o tempo que ele poderia esperar. No mundo digital, todo mundo está ali o tempo todo. Então, se a resposta não for rápida, o cliente desiste. Tem que ter o imediatismo, Tem que né? ter. Isso é tão sensível que o Google aponta pra gente, com base em estatísticas próprias, que o tempo ideal de resposta é de 3 minutos. A partir disso, a sua probabilidade de converter aquele lead num cliente, num paciente, numa venda, já reduz drasticamente. Então, tudo isso passa por estratégias, né? E processos de treinamento, de equipe, Sim, né? as empresas precisam se reestruturar, né? Se capacitar. E eu acho que esse é um dos grandes erros que as empresas podem cometer, porque é uma corrida. Então, quem sai na frente, quem chega primeiro, ganha. Assim como lá atrás, a gente coloca aí antes de 2020, as empresas que já estavam fazendo esse trabalho de internet de uma forma mais assídua, fazendo investimento em anúncios e se estruturando para isso, ganharam muito dinheiro naquela época, fazendo coisas que, se fizer hoje, não é Não suficiente tem o mesmo mais. resultado, né? Não, nem de longe. Nem de E longe. mesmo no período de 5 anos para cá, não precisa nem puxar tão longe. A gente trabalha com os nossos clientes diariamente de visualizações de relatórios, de dados. O custo por lead que acontecia no nosso início, hoje ele é talvez o dobro que a gente consegue gerar para o cliente, porque ele está disputando ali, como o Zato falou, uma corrida, ele está disputando com várias outras empresas, não somente do mesmo segmento, você disputa atenção com empresas de todos os segmentos, fora com o criador de conteúdo. Então, assim, é E, de fato a necessidade de se atualizar e buscar outros meios para atingir não somente no digital. Vai virando um cenário menos favorável também a ter resultado. Por quê? Pegando rede social. As pessoas não estão na rede social para comprar, para consumir. As empresas precisam entender isso. Elas não estão ali com esse propósito. As pessoas estão ali para entretenimento, para passar tempo, para acompanhar a família, amigos, famosos. E um trabalho bem feito, a gente consegue acabar extraindo a gente acaba extraindo uma venda disso. Uhum. Só que
Em um cenário em que a gente tem cada vez mais empresas, nesse contexto, acaba que vai criando um ambiente mais saturado também e vai criando até uma resistência da pessoa. Hoje, eu não me lembro o número ao certo agora, eu posso pesquisar aqui, mas a gente, principalmente nós, os brasileiros, são um dos principais consumidores de redes sociais do mundo. O número de anúncios que cada um vê em média por dia é enorme. E se a gente parar para pensar assim, tentar lembrar 3 anúncios que a gente viu hoje, a gente não consegue lembrar. Porque a gente, de certa forma, já vai criando um bloqueio com relação a isso. Porque quando a gente tem muita informação, a nossa absorção ela acaba sendo muito baixa, porque você não consegue absorver nada, processar nada com Uhum. profundidade. Então, a gente deixa a pergunta para a empresa: o que que você está fazendo de diferente para você poder chamar a atenção do seu cliente ali no digital, na rede social? O que que você está trabalhando na sua comunicação, no seu criativo de anúncio, que é tudo que a pessoa vê ali, o que está aparecendo, para poder reter a atenção dela, ela lembrar de você e, de fato, poder cogitar consumir de você, começar a te seguir ou acessar a sua página. Então, são perguntas que a gente precisa fazer hoje, porque não é só fazer o anúncio, é Uhum. fazer um bom anúncio, é fazer um anúncio melhor que o dos concorrentes. A parte da rede social seria também como mais um fortalecimento da marca, um reforço da marca? Em alguns casos, dependendo do segmento, do posicionamento da empresa, a rede social ela é realmente um motor de vendas. Porque, por mais que as pessoas não estejam na rede social para consumir, elas acabam consumindo. Então, dessa forma, ela consegue ser um motor de vendas, sim. Só que em alguns outros casos, ela realmente ela vai atuar mais mesmo como um fortalecedor de marca, de imagem pessoal, imagem profissional, né? Então pode até ser que aconteça alguma venda ali direto pela rede social, mas o principal papel que ela vai cumprir está através de um outro processo. Determinados prestadores de serviço, por exemplo, o processo muitas vezes ele vai acontecer como a pessoa pesquisa no Google, encontra o profissional e para ter mais informações, né, coisas mais atualizadas, porque a rede social ela é mais viva que o site, Uhum. ela vai para a rede social e ali ela consegue ver algo mais vivo mesmo. Ou a pessoa recebe uma indicação e aí a gente tem que sempre pensar no mercado aberto, né? Às vezes pensa assim, ah, a pessoa vai me indicar. Só que muitas vezes, quando a gente busca uma indicação, a gente não recebe uma, a gente recebe 3. E aí, o que que a gente faz? Dessas indicações que eu recebi, eu vou entrar no Instagram E e vou faz o ver o que que tem ali comparativo. e faz um comparativo. E aí, mais uma vez, a gente cai naquilo. Não é só estar no Instagram, mas é eu ter um Instagram melhor, que comunica melhor, que me posiciona melhor do que a das outras possibilidades que o mercado tem. E o conteúdo de qualidade e atrativo, né, faz toda a diferença. Faz total diferença. Total, porque a gente tem uma enxurrada de informação hoje na rede social, então as pessoas estão cansadas assim de conteúdos que não falam nada com nada, que não acrescentam, né. Isso aí. Hoje, qual é a maior disputa do marketing? A maior disputa é pela atenção, Sim. com certeza. Hoje o primeiro grande desafio do marketing é a atenção. Até quando a gente desenha o funil de marketing, quando a gente está falando de comportamento de consumo, em que a gente pega o trajeto que a pessoa tem para consumir um produto, do início ao fim, a gente consegue dividir isso em etapas. E a primeira etapa desse trajeto é a atenção. Só depois ela cogita comprar ou ela tem desejo, de fato ela compra. O primeiro ponto é a atenção. E como a gente vive numa realidade em que a gente tem muita informação, a gente tem muita poluição visual na rua, a gente tem muita poluição sonora, a gente entra na rede social e é tudo muito saturado, tem muito conteúdo, tem muito anúncio. Então, ter a A atenção nossa do atenção público é disputada, é né, muito o tempo disputada, é um inteiro. desafio muito grande. Nos nossos vídeos, por exemplo, a gente procura ter um gancho nos 3 primeiros segundos, porque se não tiver os Uhum. 3 primeiros segundos, não prender atenção, ele vai passar aquele anúncio ou aquele vídeo. Então, a corrida é pela atenção, não tem jeito. É uma grande estratégia esses Sim. primeiros segundos, Os principalmente no primeiros segundos vídeo, né, são para os prender mais atenção. essenciais de qualquer vídeo,
Porque se não for ele que prender ali a atenção do consumidor, não vai ser ninguém A que vai gente prender. passa, Vai passar, né? porque é o costume, a sua memória muscular já é treinada para poder passar o vídeo ali o quanto antes, né? Às vezes o Uhum, vídeo vai te cansando e você vai passar. Então, se não for logo no começo, a gente não prende mais. exatamente. O que que mudou no comportamento do público em relação a marcas e anúncios? Eu acho que o público está muito mais exigente, porque hoje, como tem muito mais possibilidades disponíveis, né? A gente vê muitos anúncios, tem muitas marcas no digital, e a pesquisa no digital, o acesso à informação é muito grande, é tudo muito fácil. É automático que nós, consumidores, a gente se torne mais criteriosos. Porque a gente já chega sabendo alguma coisa, muitas vezes a gente chega achando que já sabe o que quer, a gente tem uma noção melhor de preço, então a gente sabe o que está caro, o que está barato, a gente consegue ter acesso a várias marcas, empresas e profissionais, então tudo isso deixa a gente mais criterioso como consumidor. O consumidor já faz ali uma breve pesquisa, Sim, e se né? a experiência que ele teve com a sua marca não tivesse sido positiva, dificilmente Ele você vai não volta, conquistar né? aquele consumidor novamente. E não só ele, como as pessoas em torno dele, porque indicação nunca vai existir quando ele tiver experienciado algo ruim com a sua marca. E hoje uma marca consegue crescer apostando em apenas um canal? Que- Eu acho muito difícil que consiga. Eu acho muito difícil que consiga, porque é, a maior parte das marcas de grandes empresas, elas estão em todos os locais. Então, se você apostar, por exemplo, só no Instagram, mas a pessoa não vai ver o teu site, não vai ter credibilidade, por exemplo. Se você não trabalha outras formas de comunicação, por exemplo, clientes locais, trabalhar uma TV, tentar trabalhar algo de diferente para você atingir vários públicos potenciais ali para sua marca. Então, somente um canal, eu acredito ser muito difícil. Tem que ser multiplataforma, Sim, né? até, por exemplo, os criadores de conteúdo, eles já não criam conteúdos em uma rede social só mais. Uhum. Eles criam conteúdo em várias redes sociais. Eles, não só nas redes de vídeos rápidos, eles fazem vídeos para o YouTube, por exemplo, que é uma conexão um pouco maior que você tem com o público. Os vídeos mais longos Então, também, sim, né? então já não é nem para o criador de conteúdo, já não é só um canal. Então, assim, para a Uhum. marca, dificilmente vai dar certo. Me corrige se eu estiver errada também. O site dá muita credibilidade à marca, não é isso? Assim, eu pelo menos sempre procuro, né? Eu olho ali nas redes sociais, as várias plataformas, mas eu gosto de ver que a marca tem um site. Com certeza. O site é básico, né, para qualquer empresa que queira estar posicionada, bem posicionada, né? Porque é ali que a empresa vai conseguir dispor informações institucionais, né, e diversas outras informações. Essa pergunta sobre trabalhar ou não ali multicanais, ela é polêmica, né? Porque assim, dá para crescer? Dá, várias empresas cresceram, mas é o que a gente estava falando aqui. A disputa hoje por atenção, ela é muito grande. E uma estratégia para a gente conseguir atenção, para a gente conseguir a assimilação das pessoas, é trabalhar multicanais. Porque se eu tô só aparecendo ali no Instagram, eu sou só um no meio de vários. Uhum. Agora, se a pessoa me vê em algum outro lugar e aí, quando ela me vê no Instagram, ela assimila. O cérebro conecta aqueles dois momentos. E ele junta essas memórias e a gente consegue assimilar aquela marca. De forma que a gente não assimilaria se tivesse um ponto de contato só. Por isso, trabalhar multicanais é uma estratégia que pode ser muito eficaz para a gente superar esse desafio tão grande que é o de ter a atenção do consumidor. Quanto mais canais, mais reconhecimento de marca você tem, né? Então, Isso. então E não tem públicos jeito. diferentes também? Vocês acham que influencia em trabalhar vários canais, trazer outros públicos? Sim, a gente consegue traçar um perfil, uma persona, né, da marca ali, de acordo com o produto, com os serviços e com todo o posicionamento. Então a gente consegue identificar qual ou quais são os principais canais que a pessoa está presente. Que tipo de conteúdo que ela consome, por exemplo, ela consome mais Instagram ou ela consome mais LinkedIn? Ou ela consome conteúdos mais densos no YouTube? Que lugares que ela frequenta, quais trajetos ela faz na cidade, qual região que ela tá, quais lugares ela entra,
ela ouve rádio no carro, ela assiste TV quando ela chega em casa, no final de semana ou na parte da manhã quando está arrumando café. Então a gente consegue traçar o perfil do público para ter uma ideia de onde que a maioria está. Só que é de fato a maioria, né? Sempre vai ter ali uma pequena parcela que vai destoar um pouco disso. Então, trabalhar multicanais, ele vai dar a possibilidade para a gente poder abranger um número maior de pessoas, né? De potenciais compradores. O que a gente precisa fazer para que isso seja um trabalho estratégico? Quando a gente fala de marketing, todas essas decisões, elas envolvem investimento. Então, por mais que a gente tenha a possibilidade de trabalhar multicanais, a gente precisa testar e validar esses canais, entendendo qual o resultado que ele traz, para a gente saber o quanto vale a gente investir em cada um, né? Então, às vezes a gente pode não deixar de trabalhar um canal, mas entendendo que determinado outro canal me traz um retorno maior, a gente pode concentrar um investimento maior naquele canal, naquelas ações, naquelas mídias. É como um investimento mesmo. A gente pega o que está dando maior retorno e a gente concentra ali o investimento para ter ainda mais retorno. É claro que isso muitas vezes não é um cálculo simples de você só ver ali o retorno que te traz a curto prazo. Você precisa pensar também, né, em posicionamento de marca, credibilidade que isso traz para você, que pode ser um pouquinho mais sensível para mensurar a curto prazo. Fora do digital não dá mais para ficar, a gente sabe, né? Mas vocês acham que numa cidade do porte de Juiz de Fora ainda é muito válido apostar em TV e rádio, por exemplo? Acho que para alguns segmentos, sim, com certeza. A TV é um canal fortíssimo. É realmente muito forte e traz um resultado muito bom. Então, dependendo do segmento, do posicionamento da marca, do que ela vende, para quem que ela vende, a TV é um ponto de virada. E a TV ela complementa também o trabalho que você faz no digital. Então, às vezes, a TV não pode trazer uma quantidade enorme de clientes em um curto espaço de tempo, mas ela vai te dar um reconhecimento de marca, uma autoridade muito maior que talvez o digital te daria. É Então, aquela chancela, né, da TV que ainda exato, causa encantamento exato. também. O próprio rádio, você está escutando, anunciando no programa que você está ouvindo de manhã, quando você está saindo do carro para o trabalho ouvindo rádio, e você escuta aquela marca. Depois você talvez vê aquela marca na TV, e você entra no Instagram, você vê aquela marca. Aumenta o seu reconhecimento de marca, e a tendência é que você aumente ainda mais o número de consumidores ali para sua marca. E o rádio é o veículo, né, na minha opinião, mais democrático. Sim, Num lugar que não chega a internet, talvez não chegue o sinal de TV, o rádio vai estar lá com certeza. sim. Sim. É ter noção de o que cada plataforma vai te dar como resultado. Com quem que eu tô falando, né? Exato. Acho que a primeira pergunta é essa, com quem que eu tô falando? E aí, a partir daí, a gente Clareza de público, né, da define o que marca. a gente define onde que a gente vai trabalhar. E dependendo do público que for, você pegar uma rádio assim, por exemplo, não vai ser nem complementar, não, vai ser o principal mesmo, vai ser o maior canal ali mesmo pra gente conseguir atingir o nosso objetivo. E isso é muito interessante, porque a gente procura deixar o mais amarrado possível dos nossos clientes essa relação de investimento e retorno. E sempre separado por canais, sempre que possível. Uhum. E a gente tem experiência disso acontecendo, a gente tem cases disso, de, por exemplo, determinada empresa, ela tá fazendo investimento em Instagram e tá fazendo investimento em TV, um investimento X e Y. E aí antes ela fazia só Instagram, agora ela começou a fazer TV. A TV não trouxe resultado de vendas. Então, quando a gente mensura ali, quais clientes a TV me trouxe? Não trouxe, não tem informação de nenhum cliente chegando pela TV. Só que as minhas vendas de cliente vindo pelo Instagram duplicaram. Fortaleceu a marca. Então, às vezes, aquele canal específico, ele não vai trazer aquela venda, mas às vezes a pessoa ela dá uma volta, né? Então, ela viu na TV, e aí ela foi pesquisar, o que ela encontrou foi o Instagram, e a partir do Instagram ela entrou em contato com a empresa. Então, essa análise do retorno, ela tem que ser uma análise muito sensível. Em que momento que a Hive percebeu que executar não era mais suficiente? Só executar.
Eu acho que esse foi um dos nossos pontos de virada, que foi uma percepção que começou a moldar os nossos serviços. Ao longo da nossa trajetória, é, a gente começou a perceber que alguns clientes tinham mais resultado e outros não tinham resultados tão expressivos. E aí a gente tenta sempre refletir sobre isso, tentar entender e até encontrar padrões. O que que tem de comum nesses em que o resultado não aparece e o que que tem de comum nesses que o resultado aparece. E a gente começou a ver que os resultados aconteciam nas empresas em que os pontos se conectavam. E quais são esses pontos que é hoje até o que molda o nosso modelo de trabalho? Quando a gente tem um alinhamento entre o estratégico e o operacional, né, um alinhamento verticalizado, e quando a gente tem um alinhamento horizontal também, que é do marketing com o comercial. Então a gente começou a perceber que não adianta ter uma estratégia incrível e ela não ser bem operacionalizada. Da mesma forma que não adianta ter uma operação muito legal, mas não ter uma estratégia ali por trás. Isso hoje não funciona mais. E falando do horizontal, não adianta o marketing fazer um trabalho incrível e o comercial não chutar a bola pro gol. E não adianta um time comercial excepcional sem um marketing para poder gerar as oportunidades para eles trabalharem. Tem que ser uma engrenagem perfeita. Tem que ser. Nesses casos, isso é unânime. A gente vê pela nossa trajetória, nossa experiência desses 5 anos, os resultados acontecem nas empresas em que esses pontos se conectam. O operacional com o estratégico e o marketing com o comercial. E o que que mudou internamente quando a estratégia passou a vir antes da entrega? Mudou tudo. A gente teve que mudar tudo, porque a gente foi enxergando a importância disso. E aí a gente tem que moldar a parte interna da empresa toda para poder atender de acordo com o que a gente vê que é o que está funcionando, né? Então o que que a gente podia fazer mais para poder entregar mais, para poder abraçar mais o caso do cliente, para poder dar mais suporte nesse sentido, né? A gente então passou por uma reestruturação dos nossos serviços. Então hoje o nosso serviço de marketing ele tem pontos de contato com o comercial. Então, o marketing não acaba no marketing, ele não acaba na minha entrega de leads. Hoje, o nosso serviço de marketing, ele faz uma análise de ponta a ponta, em que a gente vê toda a parte do marketing, toda a parte do comercial, e tudo isso estratificado em etapas para a gente entender em qual etapa que pode estar acontecendo um gap, né, que são uma conversão mais baixa, para a gente saber em qual ponto a gente tem que trabalhar. Seja o marketing ou seja na parte do comercial. Porque senão a gente vê muitos casos aí do marketing jogando a culpa pro comercial, o comercial jogando a culpa pro marketing. E não é assim que é para acontecer, é para dar as mãos dadas, ficar de mãos dadas, assumir a responsabilidade junto e se não tá tendo o resultado esperado, identificar onde que tá tendo problema, propor uma solução, implementar e validar para saber se aquilo resolveu, né? Então, a gente teve que reestruturar o nosso serviço de marketing e a gente expandir também a nossa atuação para especificamente a área comercial. Então, hoje, além do serviço de marketing que é integrado ao comercial, a gente tem serviços específicos para a parte comercial, porque o nosso objetivo não é marketing. A nossa entrega não é marketing, a nossa entrega é resultado. E se eu vou ter que pegar a parte comercial do cliente também, para a gente poder trazer os resultados que ele está buscando, a gente vai pegar. Foi a decisão que a gente tomou para a gente poder se reestruturar e atender É isso. o que a É gente como sempre se falou, né? A gente nunca quer ser um custo, né? O marketing não pode ser um custo, ele tem que ser um investimento para o cliente. Se ele Exatamente. enxergar como um custo, vai ser a primeira coisa que ele vai cortar a partir do momento que ele não enxergar os resultados, né? E aí vocês podem fazer tipo um diagnóstico, é isso, né? Ali vocês vão comparando o que que não está caminhando, Sim. alinhado, E e para Sim. isso a gente trazem esse mudou os diagnóstico. processos internos da empresa, capacitou a equipe para poder atender da melhor forma, para entender essa leitura de dados, não só do engajamento ali da rede social, mas de fato entrar dentro do comercial, entender o que anúncio performa, que anúncio não performa, para quem ele entrega, para quem se ele está entregando e não está performando o porquê. Então, essa leitura de dados, assim, foi essencial para a gente poder ter essa mudança aí de cenário, né?
E esse foi um desafio muito grande, porque por se tratar de uma agência, hoje nós somos mais de 10 pessoas, a gente precisa disseminar essa nova cultura para toda a equipe e poder dar treinamento disso. Então, hoje, a nossa equipe de performance, ela não faz ajustes em anúncios com base em custo por mensagem, por exemplo. Ela faz com base no CRM do cliente. Então, ela não vê qual anúncio está gerando mais mensagem, ela vê qual anúncio está gerando mais venda, ou qual anúncio está gerando mais oportunidade, ou qual anúncio está gerando mais orçamento. É isso que define os ajustes que a gente vai fazer aqui na parte do marketing. Porque se a gente não tem essa visão, os nossos dados para a gente poder tomar decisão, eles ficam muito simbólicos, porque às vezes eu posso ter um anúncio que está trazendo muito resultado no sentido de mensagem, mas o meu cliente pode não estar vendendo nada lá na ponta. Então eu preciso entender o que ele está tendo de resultado na ponta. E a gente pegou muito essa responsabilidade para a gente. Então, se a gente está fazendo um serviço de marketing excepcional, mas o nosso cliente não está tendo resultado, e aí? A O conta serviço não está sendo fecha, né? excepcional? A conta fecha? O cliente vai ficar com a gente? Ele vai continuar investindo em marketing? Então, não é sobre de quem é a responsabilidade e onde está o problema. É sobre resolver o problema. Trazer o resultado, né? Sim. Vamos falar das campanhas agora. Por que elas passaram a exigir mais planejamento e menos improviso? Muito por conta do que a gente estava falando antes, de que antes ter um Instagram resolvia, fazer postagem resolvia, turbinar ali um anúncio resolvia. Hoje que tá todo mundo fazendo isso, quem que ganha? Quem tem uma estratégia ali por trás bem definida. Então, com campanhas de marketing, a gente consegue transformar isso numa coisa robusta. Então, a gente parte de uma ideia inicial, de uma premissa, e isso tem todo um desdobramento em ações. Então, a gente tem uma comunicação muito mais robusta, trabalhando multicanais, não só multicanais, né, que a gente fala de marketing, mas também trabalhando toda uma comunicação, seja no espaço físico da empresa, também com o alinhamento do que o time comercial vai falar em cima da campanha que está vigente. Então, quando a demanda muda, a agência precisa mudar. É isso? Precisa. E que mudanças internas foram necessárias para acompanhar essa nova pegada do marketing? Acho que o principal ponto foi essa reestruturação dos processos, né? E o treinamento da equipe para isso. Antes disso, a nossa equipe de marketing, ela tinha um conhecimento pleno em marketing, mas não tinha um conhecimento muito aprofundado na parte comercial, né? Então, a gente começa a dar treinamento para isso. Hoje, esse ano, a gente até conseguiu fazer um dos nossos objetivos, que foi, no início do ano, a gente sentou, a gente já fechou o calendário do ano inteiro, com todas as reuniões, todas as pautas, todos os treinamentos, tudo definido, já com data marcada, justamente para a gente manter essa capacitação do time, né? E tá todo mundo em dia com tudo que precisa ser atualizado, nisso que às vezes não tá ali 100% dentro do marketing, né? Porque aí entra a questão de comercial, questão de vendas, questão de atendimento. E tudo isso a gente tá falando e a todo momento a gente lembra de pessoas, né? Porque é a nossa equipe, é a equipe do cliente, então internamente a gente mudou muito isso, é a capacitação das pessoas. A gente tem treinamento marcado até o final do ano, a gente sempre deu treinamentos periódicos, assim, de acordo com temas que estavam mais em voga ou que haviam mais necessidades. Agora a gente tem planejado isso para o ano inteiro, então isso foi um passo que a gente conseguiu dar mais ali para poder capacitar cada vez mais o nosso time e, consequentemente, levar um resultado melhor para o cliente. Hoje a Hive não é só marketing, é? Não, hoje a gente trabalha sobre 3 vertentes principais. O marketing, né, que tá no nosso sangue. A parte de mídias, que foi um diferencial já que já nasceu com a empresa, né? A gente nasceu com os olhares muito voltados para vídeos, que era, na época, também era um diferencial e hoje também Sim. virou fundamental, é o que funciona melhor, né? Então, hoje, além de serviços de marketing, a gente faz toda a parte de mídia. Então, fotos corporativas, gravação de vídeo para qualquer tipo de conteúdo ou plataforma, comercial de TV, filmagem de drone, podcasts, claro. E de mídia mais o quê? Tô esquecendo de algo. Não. Provavelmente eu tô esquecendo de alguma coisa, mas tudo de mídia a gente faz, né? Toda essa parte de design também, né? Essa parte de trabalhar
de desenvolvimento de site, questão de marca, branding, comunicação de marca. E a terceira vertente, que é a parte comercial também. E nesse cenário, o que que é mais importante, método ou criatividade? Eu vou falar, você pode discordar de mim, tá? Tá, Eu diria que é método. eu concordo. Acho que os dois são aliados, né? Não, assim, não é um contra o outro, mas assim, o método é mais essencial. Porque nesse tempo de experiência, a gente tem 5 anos de empresa, mas a gente já trabalhou em agência antes, a gente tem experiência de mercado antes disso. Então a gente sabe que as coisas, quando seguem um método que já é testado, validado e que tá dando certo, não tem por que a gente trocar enquanto ele estiver dando certo, né? A criatividade ela vai Ela acompanhar vai o método. oscilar, né, E também. a criatividade oscila, o método você replica, né? Mas assim, a Sim. criatividade é fundamental na nossa área. Né? O Felipe é responsável pelas nossas logomarcas, né? Todas as logomarcas que a gente faz e já fez são todas da cabeça e das mãos dele. E como que faz uma logomarca sem criatividade? Não, é Não criatividade, dá. mas até para fazer uma logomarca é método, porque tem pesquisa envolvida, você pesquisa concorrente, você pesquisa mercado, você faz pesquisa sobre cores, pesquisa sobre simbologia, você faz pesquisa de tudo, então pesquisa é método. Então, a criatividade ela é uma aliada, ela precisa estar presente E fluir, e né? fluir, mas o método ele facilita a criatividade. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. E eu vejo que o método ele fez muita diferença na nossa trajetória quando a gente começou até a aprofundar nele também. Porque até determinado ponto, a gente tinha muito bem definido os o quês da empresa. O que precisava ser feito. Então, as analistas de marketing, elas têm que fazer reunião, o gestor de tráfego, ele tem que fazer aquilo, isso, tem a reunião de performance, então tem a reunião com o cliente, tem a reunião entre equipe. Os o quês estavam muito bem definidos. Só que em determinado ponto eu vi que tinha uma coisa gigantesca que estava faltando, que era o como. De tudo isso que a gente faz, como que a gente faz? Então, tem que fazer planejamento? Como que faz planejamento? Tem que fazer campanha? Como fazer uma campanha? Como fazer reunião de equipe? Como fazer reunião de performance? Como fazer reunião com o cliente? No momento que a gente começou a criar método para tudo isso, as coisas começaram a acontecer num padrão muito mais elevado, que é dentro do que a nossa experiência a gente via que funcionava. E hoje, quando chega alguém novo na empresa, ela já entra aprendendo o nosso método. Então ela já sabe ali como que ela deve fazer as coisas. Então ela não chega fazendo de um jeito diferente, ela chega fazendo de um jeito que já está validado. Então, se você tiver um bloqueio criativo, o método tá ali para te amparar e isso quase não acontece. Sim, Exato. sim. Claro que não deixa de ser um desafio às vezes, porque a gente está ali estimulando a criatividade e a mente o tempo inteiro, né? Então, tem hora que realmente pode dar uma travada, ou às vezes você se cobra muito de, aqui eu tenho uma ideia, eu tenho uma solução, mas isso não tá tão incrível quanto eu gostaria. Então tem esse lado, só que o método ele resolve a maior parte do problema, eu me arrisco a dizer. Eu vi que vocês criaram até um cantinho para fervilhar as ideias, né, aguçar a criatividade. A gente tenta Fala um deixar pouquinho. nosso espaço físico lá bem descontraído, né? Tudo Uhum. muito colorido, a marca traz umas cores vibrantes também, né? Que é o roxo, o rosa e o amarelo. E a gente tenta replicar isso no nosso espaço. Nosso espaço é novo, né? Então a gente vai fazendo lá as coisas devagarzinho, né? Mas para tentar criar um ambiente mais de descontração, né? E eu acho que isso é muito importante, criar um ambiente assim confortável para a equipe. É claro que tem dia que acordar e ir trabalhar pode ser um pouco desafiador. Mas eu acho que não tem nada como um ambiente que, dentro das possibilidades, ele te Sim. estimula a estar ali, que você se sente bem, que você se sente feliz por estar ali também. E isso faz Faz muita trabalhar num diferença. Fundamental, a ambiente gente passa a maior saudável, parte né, do faz nosso tudo. tempo no trabalho, né? O nosso tempo acordado, a gente tá a maior parte do tempo no trabalho. Então, o trabalho ele precisa ser um espaço confortável, É. e de convivência saudável para todo mundo. E nisso tudo, onde entra a capacidade de entender o consumidor? No início. Isso é até uma das coisas que eu falo que é um dos nossos diferenciais, que eu digo, aqui na Hive, antes da gente falar de marketing,
a gente fala de pessoas. É algo que eu trago comigo dos meus estudos e procuro replicar isso na empresa, que é tomar como base para as nossas estratégias, para tudo que a gente desenvolve, uma área específica do marketing que é o comportamento do consumidor. Então, tudo que a gente vai fazer, antes a gente precisa saber com quem que a gente vai falar. Então, com quem eu tô falando, e essa pessoa, onde que ela tá, quais são as dores dela, o que influencia ela positivamente, o que convence ela a me escolher diante das outras opções que o mercado oferece. Então, o ponto de partida sempre é pessoas. Então, a gente precisa ter isso muito bem desenhado e aí depois vem o marketing. E o que que a Hive tem hoje, depois de 5 anos, para entregar a estratégia de verdade? Processos muito bem definidos. Hoje a gente tem uma equipe muito capacitada, bem treinada para poder entregar resultados. A partir do momento que a gente aliou o marketing com o comercial, isso foi um ponto-chave. Então a gente entrega estratégia de verdade para trazer resultados de verdade, porque já não é mais uma estratégia apenas para a pessoa ali aparecer no digital, é uma estratégia para que o resultado seja de verdade, né, para o cliente. Eu acho que é exatamente isso. A gente tem pessoas que a nossa equipe é incrível, nossa equipe é top mesmo. E a gente tem Isso não é método, fácil, né? não Se é, alinhar uma equipe não é. top. E a gente tem método desenvolvido em cima de bagagem, né? Eu falo, Sim. hoje, depois de 5 anos, eu falo assim, gente, essa palavra, eu não tinha noção dela lá no início. Bagagem. É uma coisa que faz muita diferença. É o que torna um profissional diferenciado, a entrega do trabalho também muito diferenciado. É ter bagagem. E a bagagem te proporciona você criar o seu processo único, né? O processo da Hive, que é diferente de outras Sim, você agências. saber o que funciona, saber o que não funciona, você já ter uma experiência, pensar em algo que você consegue reaplicar, que você consegue moldar para uma outra situação, você ter uma referência para desenvolver uma ideia. O que que define o marketing bem feito em 2026? Isso pode parecer meio clichê, mas eu acho que o que define um marketing bem feito é um marketing estratégico. Para mim, o que é um marketing estratégico? É um marketing que o ponto de partida é pessoas. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, né? Isso é bem um viés meu. Eu vejo dois tipos de profissionais de marketing. Eu vejo aquele que diz que empresas existem para gerar lucro e outros, no caso eu, que dizem que empresas existem para atender demanda de mercado. E gerar lucro é uma consequência de você conseguir fazer isso bem feito. Então, acho que um marketing estratégico é um marketing que parte do ponto de vista do estudo da pessoa e que aí depois tem um desenvolvimento de uma campanha ou de um produto, de um serviço muito bem estruturado. E aí a gente tem os pontos ali que um trabalho bem feito de marketing precisa ter. Então, não basta ser uma ideia incrível, mas ela precisa ser aplicável de vários pontos de vista, né? Então aí a gente tem questão de o prazo atende, o orçamento atende, vai ser feito, porque tem casos, tem cliente que às vezes a gente levanta ali uma ideia incrível, Que mas se torna impossível, né? se Por torna, conta. porque. E não é assim um. Porque falando assim, pode até parecer que é um desleixo ali da empresa e tal, mas não é isso. Às vezes a empresa não tem braço para poder fazer aquilo, e aí aquilo não é viável. Então, se não é possível, não é viável, aí acaba que não é uma boa ideia por ela não ser aplicável. E depois a ideia esse marketing ele precisa ser validado para até ser ajustado se necessário. E aí entra muito nesse acompanhamento de ponta a ponta, né? Então a gente sabe lá na ponta qual foi o resultado que ele trouxe. Mas é bem isso, né? O marketing bem feito é o marketing que começa em pessoas, você entendendo pessoas e você vai atingir pessoas, você vai atingir clientes, vai gerar resultado para o seu próprio cliente, enfim. Então, o marketing bem feito é um marketing que entende de pessoas, entende de comportamento do consumidor, enfim, é aí que é o ponto principal. É esse conjunto, né? Sim, ele parte de pessoas, ele termina em pessoas, então ele precisa ser bem alinhado nesse ponto.
Ó, quer saber uma dica para ter sucesso no seu negócio? Muito sucesso. Escuta seu cliente. Só isso. Assim, não é só isso, mas Aham. assim, É escuta seu essencial, né? cliente. É, Vamos falar agora de revolução, né? Falando de pessoas, vamos para a IA. Qual que é o papel da IA na transformação desse mercado? a IA, ela deu mais uma impulsionada, né? Acho que o marketing nunca esteve tão em alta, né, quanto Sim. tá nos últimos anos. E a IA, ela entrou muito abrindo espaço para isso também. Então, a ferramenta tá aí, né? Ela é para ser utilizada. É igual a gente falar aí há décadas atrás, quando surgiu a internet, a gente falasse assim, não vamos usar a internet, não vamos usar pesquisador, vamos usar só livro. Não, peraí. Vamos usar a internet também, mas vamos ver fonte, vamos ver data, vamos validar o que a gente está encontrando ali. Acho que novamente a gente entra numa pauta de método, né? Sim. A Uhum. gente precisa ter método, a equipe precisa ter treinamento para poder usar aquilo ali. E a inteligência artificial, ela precisa ser um agente que vai acelerar o seu trabalho, mas ela nunca pode ser o produto final, né? Uhum. Então, ela vai ser usada para te dar insights, para poder melhorar ali os seus resultados ali enquanto pesquisa, vai te trazer resultados assim, mais fáceis do que um buscador, por exemplo, te traria quando você vai pesquisar referências. Mas agora, em questão de geração de imagem, gerações de vídeo, aí ela Como acelerou se fosse muito, né? um grande suporte, né, para otimizar os processos, né? Exato, Sim. exato. Mas vamos colocar, por exemplo, Sem abuso, né? É um exato, por exemplo, acessório. uma inteligência artificial que vai gerar vídeos. Dependendo do propósito, vai ser muito bem-vindo, vai ser uma coisa muito legal, mas o que vai conectar a sua marca é uma pessoa, você tem uma Uhum. pessoa que é a cara da marca ali, por exemplo. Então, aí ela vai te dar insights, mas ela nunca pode ser o produto final, né. Ela nunca vai ter sensibilidade, né? Ela nunca. Sim. E eu vejo que a gente precisa tomar muito cuidado com a inteligência artificial. Assim, é uma ferramenta excepcional, eu defendo o uso. A gente tem treinamento lá dentro da agência para poder utilizar, tem método para utilizar bem feito, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque a forma com que a gente usa pode acabar a levar a gente a pensar que o que ela está entregando é bom. E aí entra a parte do pensamento crítico, porque normalmente a gente recorre à inteligência artificial sobre uma coisa que a gente não sabe. Então ela vai lá e dá um retorno pra gente e a gente acha aquilo incrível, a gente pode achar aquilo muito bom. Mas faz um teste. Pega algo que você sabe, pega um campo seu de estudo, algo que você é foda, nem sei se eu podia falar isso aqui, e, Pode falar. e Esse pesquisa e pesquisa sobre isso na IA. Você vai achar horrível o que ela vai te responder. Por Vai causa ficar de muito aquém, né? isso, mas isso não é erro, isso é design mesmo dela, porque ela tem que ser ali intermediária, né? Você precisa trabalhar uma comunicação específica para extrair um pouco mais, né? Pedir para ela atuar de certa forma, para ela buscar em fontes específicas, e aí ela consegue te entregar algo em patamar superior. Mas como a gente costuma usar IA para coisas que a gente não sabe, às vezes a gente pega uma ideia que ela deu e acha aquilo incrível. Confia de olhos E fechados. muitas vezes não dá. E aí, como que entra o pensamento crítico? Porque a IA, ela pode ser superior ao nosso raciocínio em certo sentido, mas a gente tem uma coisa que ela não tem, que é o pensamento crítico. Então, o nosso papel com a IA é a gente ver aquela resposta, criticar e desenvolver em cima dela. Então, o que a IA responde pra gente, o que ela entrega pra gente, aí a gente tá falando de algo textual, ou uma imagem, um vídeo, aquilo nunca pode ser o material final. Aquilo vai precisar ser editado, cortado, ajustado, repensado. Automatizar processos trouxe mais eficiência ou afastou as marcas do pensamento estratégico? Eu acho que traz eficiência, mas se as marcas não tomarem cuidado, acaba afastando do pensamento estratégico exatamente por conta disso. Porque você delega algo para IA. Normalmente, o que a gente delega para IA é algo que não é o nosso principal campo de estudo, a gente não tem um conhecimento muito aprofundado, então a gente se contenta com o que ela entrega, o que Uhum. muitas vezes é ruim. Então, para a gente poder usufruir ela de forma positiva, a gente precisa ter esse pensamento crítico. E muito embasamento, né? Melhor você dar uma estudada mais profunda ali antes. sim.
Ela é mais uma Depois fonte. é mais uma fonte. Se o digital já não é mais diferencial, o que passa a ser? A empresa que quer se diferenciar, ela precisa ter um pensamento macro. Porque às vezes, ao longo da história, surgem algumas oportunidades, algumas novidades, algo muda no mercado e as empresas que recorrem àquilo, né, a questão da corrida, as empresas que recorrem àquilo primeiro, elas acabam saindo na frente e colhendo os frutos disso. Mas isso acontece quando tem uma mudança de mercado. A gente está passando por um momento que não tem uma plataforma nova, não tem uma forma de consumo novo, então não tem nenhuma grande oportunidade, nada assim, nenhum elemento divisor assim de águas acontecendo nesse momento. Então, para a gente se diferenciar como empresa, a gente precisa ter mesmo um pensamento estratégico mais macro. Então, eu preciso ter um produto ou serviço que é desenvolvido não com base no que eu quero entregar, ou no que eu acho que vai vender, ou no que eu sou bom. Como eu falei, as empresas existem para atender demanda de mercado. Então, qual que é a demanda das pessoas? O que as pessoas estão buscando e como que elas estão buscando isso? E aí eu já começo com um desenvolvimento de um produto, de um serviço, eu faço um lançamento, pensando no que o mercado quer, o que o mercado está procurando. E aí, depois disso, eu venho com. Aí tem trabalho de precificação, né? Que precisa ser tudo bem feito. E aí vem com o trabalho de marketing para a gente poder superar o grande desafio da atenção, que a gente falou. E aí trabalhar um marketing multicanais, pensar numa forma da gente de fato conseguir atingir a pessoa. E aí tem diversas formas da gente trabalhar isso. A gente consegue trabalhar isso em plataformas digitais, a gente consegue trabalhar isso através de co-branding. Então, eu consigo pegar uma outra marca, uma outra empresa, para poder trabalhar um produto, serviço, um lançamento junto da minha marca, para eu poder pegar mais uma fatia do mercado, pegar um público que eu não conseguiria falar sozinho. Ou eu consigo pegar um meio de comunicação, seja uma pessoa, um influencer, uma pessoa relevante no mercado, ou uma quantidade maior de pessoas, micro-influencers, por exemplo, para dar a voz para minha marca, para eu conseguir comunicar. Eu vejo que muitas marcas erram, porque às vezes elas fazem investimentos até altíssimos em marketing, mas elas ficam ali presas na sua bolha. Elas não fazem uma parceria com outra marca, elas não trazem pessoas de fora, elas não falam através de outros canais, através de outras pessoas, e aí elas ficam presas naquele seu mundinho, ficam presas naquela caixinha, e aí fica com uma audiência muito limitada. E deixa de agregar muita coisa sim, bacana, né? porque assim, um ponto fundamental, já que o digital está em processo ali de alta competição, a experiência do cliente ela passa a ser muito valiosa para que você consiga segurar aquele consumidor ali. A gente tem um caso, por exemplo, da Vans, que é uma marca enorme de calçado. É um tênis específico, nichado para skatista, e em 2025 eles abriram uma loja em São Paulo, que eles construíram uma pista de skate. Olha só. Então, ele já tem um cliente que é nichado ali, que é o público mais voltado para o skate, mas também é moda urbana também, então várias pessoas utilizam o tênis, mas a partir do momento que ela cria uma experiência, a pessoa pode ir lá, pode ser um iniciante, ele tem aulas ali que ele pode agendar e fazer aula de skate com o skate da própria loja. Ele oferece algo a mais, o cliente se sente especial. Com toda certeza. E a gente que é cliente, a gente adora um mimo. Sim. Não? Mas o mercado hoje está muito desafiador. A gente vê as empresas que estão saindo na frente, que estão conseguindo resultados superiores, é o pessoal que está se movimentando mesmo, que está fazendo coisa diferente, Para marcar, que né? está pensando além, em todos os sentidos. Todos os sentidos. Porque isso envolve todas as áreas da empresa. A parte de marketing, a parte de comercial, pesquisa e desenvolvimento, né, de produto, parte de pessoas também, que é fundamental, não existe empresa sem pessoas. Então, precisa ter esse pensamento muito amplo.